Calvino fala sobre isso nas suas Institutas, e ele inicia falando sobre isso. E Deus falou comigo acerca de trazer, e falando sobre esse assunto, eu acho importante trazer os amados irmãos e conversarmos sobre isso. Atos, capítulo de número 17, verso de número 16, vamos ler. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face de idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava nas sinagogas, entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: quem quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram a Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos traze aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer e ouvir últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. Pois este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos da vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois dele vivemos, nos movemos, existimos, como bem alguns de vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens, ou aos homens, que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Como eu bem exemplifiquei no início da introdução, hoje o tema que eu gostaria de trazer é conhecer a Deus. E eu gostaria de introduzir que Lucas, sendo companheiro de Paulo, por volta dos anos 60, 64, depois de Cristo, ele elenca dentro do livro de Atos dos Apóstolos o intuito, o propósito de chamar a igreja à responsabilidade da missão. E aqui eu gosto de elencar bastante, porque a gente fala Atos dos Apóstolos, mas eu vejo que seja necessário o apontamento que o próprio Lucas ele traz dentro do livro, é apontar os atos dos Espíritos Santos, do Espírito Santo, melhor falando. Como o Espírito Santo ele governa a igreja, ele trata com a igreja, ele governa sobre a igreja, ele instrui a igreja e ele fortifica também a igreja. Desde o capítulo 1 nós vamos ver como Deus ele governa a sua igreja. E ao mesmo tempo que ele governa a sua igreja, nós vemos uma igreja responsável, ativa, crescente, que é o assunto que nós elencamos durante o período da EBD,
que é falar sobre o crescimento da igreja. É Deus quem governa a igreja, é Deus quem governa a história de todo o processo humano. Ele que é o Senhor da igreja, quem é soberano de fato, de verdade, e Ele quem tem a sua soberana vontade. É isso que nós falamos na nossa fé reformada, de que é Ele quem conduz a história em nossas vidas. É Ele quem direciona a igreja no propósito do crescimento, de revitalização, de discipulado. É Ele quem consola nas aflições, nas tribulações. É Ele quem dá continuidade à igreja. E aí, Lucas, ele elenca muito bem isso em toda a trajetória, como dito. E ele traduz esse fato, ele que acompanhou Paulo, pelo menos na sua parte da primeira e da segunda viagem missionária, em todo o processo, ele agora elenca um episódio, que para mim é um dos episódios mais lindos, no que diz respeito, o discurso, um dos mais lindos no que diz respeito ao levante do Evangelho. É esse texto a qual nós lemos. E aqui nós vimos uma cidade de Atenas, a qual foi tomada em 646, se não me falha em memória, o ano antes de Cristo, pelos romanos. Centro cultural, centro filosófico, de pensamento acadêmico, mas ao mesmo tempo ele tinha uma certa situação que era a idolatria. Algumas pessoas diziam que, sarcasticamente, de que era mais fácil encontrar um deus ou deuses na Atenas do que um homem. Era mais fácil você entrar e encontrar um altar do que encontrar uma pessoa naquela cidade. Aquela cidade tinha uma problemática de que era, apesar de ser intelectual, cultural, de ser estruturalmente falando acadêmico, ela tinha um problema da idolatria. Os centros dos maiores filósofos que nós vemos, dramaturgos, eram em Atenas. Uma cidade que a gente poderia olhar e falar, poxa, que bom, tem gente que sabe aí. Mas que era idólatra. E Paulo, ao se achegar, aguardando seus amados irmãos, ele se revolta em face da idolatria. E aí, como ponto que poderíamos perguntar, o que você faria? O que nós faríamos ao ver a depravação, a idolatria que cerca o nosso meio? O que nós faríamos se, ao entrar na cidade de Petrópolis, olharmos, observarmos idolatria, depravação? Essa semana mesmo, tivemos no Espírito Santo, numa cidade do Espírito Santo, massacre. Olhamos para esse noticiário e falamos, mas isso já aconteceu. Isso eu já vi em Realengo, no ano 2013, se não me falha a memória. Isso eu já vi, isso é tranquilo. Está vendo como é que o coração do homem é? Será que nós temos feito como Paulo? Essa é a primeira pergunta que eu deixo para reflexão. Ele viu, ele se revoltou, se intrigou, mas ele não ficou parado. Vejamos no versículo de número 17. Por isso dissertava nas sinagogas entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça que era um lugar onde os gregos, atenienses principalmente, se juntavam para poder trocar conhecimento, trocar suas filosofias. Paulo não ficou parado diante da idolatria que permeava aquela cidade. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que os irmãos refletissem. Será que no espaço, no trabalho onde nós estamos, na nossa família,
Temos observado idolatria, pessoas precisando verdadeiramente de ouvir o Evangelho e nós temos ficado calados. Paulo aqui ele fala, ele ensina, ele instrui, se revolta contra a situação que aquele povo estava vivendo. E ao mesmo tempo ele toma uma atitude de ensinar, de ir na praça, confrontar. E nesse episódio ele encontra dois grupos, a qual é citado aqui, acompanhe comigo, verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Esses dois grupos que estavam ali discutindo entre si, passando as suas filosofias, ele chega e fala: esse cara aí está falando uma coisa, desculpa da expressão cara, né? Nós cariocas usamos bastante essa expressão. Mas aqui ele fala que esse rapaz aqui, esse senhor, está falando, esse pregador, que parece ser um tagarela, e aqui a palavra tagarela fala pessoas que falam e expõem palavras que parecem ser sem sentido, sem uma opinião concreta. E aí, de novo, eu trago uma reflexão para nós. Será que temos conhecido a Deus a ponto de nós sermos chamados de tagarelas, pessoas que jogam o seu pensamento para lá? Será que nós temos convicção de quem nós cremos, de quem nós acreditamos? Você conhece verdadeiramente esse Deus, a qual Paulo agora ele fala? Acompanhe comigo no verso de número 19. Então, tomando Paulo consigo, levaram-no a Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é esta que ensina, posto que nos traz ouvidos coisas estranhas. Queremos saber ao que vem ser isso. E mais à frente, ele elenca no verso de número 23, no verso de número, 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os vossos objetos de culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Vamos ver alguns pontos que nos ajudam, que nós podemos tirar dessa passagem, desse versículo que nós acabamos de falar. Deus nos chama, meus amados irmãos, a conhecimento de si mesmo. Esse é o primeiro ponto. Esses homens, filósofos, epicureus e estoicos, a qual são citados aqui, eles tinham uma visão de mundo parecida com o que nós vimos hoje. De um lado, os estoicos, eles tinham um pensamento panteísta da coisa, o pensamento de que Deus é tudo. Pensamento, respeitosamente falando, do dito popular: Gabriela, eu nasci assim, eu tenho que ser assim, eu vou morrer assim, a minha vida é assim o tempo todo. E essas pessoas, os epicureus, eles tinham uma ideia grega de que a matéria é má, logo não pode ter um Criador que seja bom e cria matéria má. Esses homens que tinham essa filosofia, eles tinham que aparentava ter uma justiça própria, um pensamento próprio de justiça. Se viam bons academicamente, intelectualmente, culturalmente, homens bons. E aqui o primeiro passo que eu elenco, e aí cito aqui uma parte que Calvino ele diz que o homem ele vive em uma cegueira em que se esforçam estar sempre entrelaçado, não somente em arrogante vaidade.
mas ainda em obstinados. Ainda que se intente em seguida pelo culto ou serviço a Deus, nenhum peso pode lhe atribuir, pois não estão adorando a Deus, mas no intento do seu próprio coração. O homem não conhece a si mesmo. Ele acha que a sua justiça, ele é própria, ele é bom, as coisas que ele faz, que ele toma para si e que faz são boas. Mas nós precisamos conhecer a Deus. Essas coisas, conhecer a si mesmo e conhecer a Deus, precisam estar entrelaçadas, interligadas, interrelacionadas. Pois quando eu conheço a Deus, eu olho, e aqui nós vamos ver que tiveram pessoas que olharam para si mesmo e falaram: essa justiça, esse senso intelectual, esse senso cultural que eu tenho, não é de nada. E aqui ele diz que por mais que o nosso coração, a nossa cegueira está escurecida, obscurecida pelas nossas próprias vontades e pelo nosso próprio querer. É necessário conhecer então a Deus primeiro. Entender que o parâmetro de justiça é olhar pela sua santa palavra e entender então quem nós somos. Quando eu olho as Escrituras, o ser humano deve entender que não há justiça nenhuma em si. E Paulo ele confronta os estoicos e epicureus como exemplo para falar que eles estavam errados. Não é destino do acaso, como os estoicos pensavam. Não adianta pensar no amanhã, eu tenho que viver o hoje. E aqui ele nos ensina algumas verdades que eu vou falar mais depois. Logo então nós já descobrimos que conhecer a Deus precisa estar relacionado então a conhecer a si mesmo, que é o nosso segundo ponto. Nós não podemos olhar a si mesmo, sem voltar o pensamento à contemplação de Deus. Eu tenho que olhar e contemplar a Deus, contemplar a sua criação, contemplar a sua palavra, porque não adianta eu olhar para mim mesmo, conhecer a mim mesmo, sem antes conhecer a boa, perfeita, soberana vontade de Deus. Não podemos olhar a si mesmo sem voltar ao pensamento e à contemplação de Deus. Segundo, nós precisamos conhecer a Deus em nós mesmos pelas bênçãos que são recebidas do céu sobre nós. Esses homens, eles pensavam que as coisas vinham, dinheiro caía do céu. Eles construíam altares para especificar deuses segundo o seu propósito. Hoje nós olhamos, por exemplo, a Índia, que tem milhões de deuses, que é Deus para cada coisa que você faz. Se você bate o pé, tem que ter um Deus ali que te ajuda a sarar, não sei. A vaca é Deus, o animal é Deus, os animais são deuses. Pelo intento, pelo desejo do seu próprio coração, eles não conheceram os seus deuses, ao seu verdadeiro Deus. As bênçãos que são vindas, a sua palavra, a sua justiça. E aqui nós elencamos o terceiro ponto que foi falado pelo nosso irmão na semana passada. Nós não podemos desejar a Deus sem que antes venhamos a ficar descontentes consigo mesmo. O primeiro ponto da bem-aventurança, qual que é? Bem-aventurados os pobres de espírito. Aquele que fica descontente com o que tem no mundo, com a depravação que tem consigo mesmo, que se olha no espelho e fala assim: agora eu não me vejo pelo meu coração, mas eu vejo pelas Escrituras que não há bem nenhum em mim.
Conhecer a Deus é conhecer e conhecer a si mesmo, é ficar descontente com quem eu sou, pobre pecador. Pobre pecador que eu sou. Quem me livrará desse corpo de condenação? É o que Paulo diz em Romanos capítulo de número 7. Quando ele olha para si mesmo e ele vê a sua condição, mas ele dá a resposta. Graças a Deus. Graças a Deus, o soberano justo, aquele quem criou os céus e a terra e tudo que nele há. Terceiro ponto. Como conhecer a Deus? Vamos ver no verso de número 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Aquele que eu vos anuncio. Desculpa. Pois esse que adorais sem conhecer, e precisamente aquele que vos anuncio. A ideia aqui é que, com tantos deuses parados na porta de Atenas, com tanta idolatria, os atenienses falavam assim, uma das ideias para se explicar esse Deus desconhecido aqui, era que os atenienses falaram assim, opa, eu vou colocar ali um altar, porque se tiver um Deus que eu esqueci, né? Às vezes pode, né? A mente é falha, tem tantos deuses lá em Atenas, às vezes a gente pode ter esquecido de um aqui, vou construir um altar aqui, né? E vou botar ele como Deus desconhecido. E Paulo elenca aqui, é esse Deus que muitas das vezes nós falamos, é que eu vos anuncio. Será que nós temos conhecido verdadeiramente a Deus? Será que nós temos conhecido de fato que Ele é o único, é um e único, que deve ser cultuado, adorado, glorificado? Será que nós temos em consciência que Ele é a única fonte do nosso bem, a qual que é a nossa felicidade verdadeira em tempos de tribulação? Será que nós temos noção de que, de fato, Ele é o Criador, e é isso que Ele vai elencar como prioridade aqui, confrontando essa galera, esse povo que pensava, esses filósofos que pensavam? Será que nós colocamos toda a nossa felicidade em Deus e de coração nos entregamos a Ele por inteiro? Porque entendimento, meu querido, teológico, é muito fácil. É muito tranquilo nós falarmos, como disse o nosso irmão Leonardo, sobre os 5 pontos do calvinismo. É muito fácil cantar isso. Se não saber a aplicabilidade, se não saber uma vida de piedade, sem entender a reverência que aquela doutrina ela se subentende até a nós, é muito fácil eu cantar os 5 pontos do calvinismo, muito fácil. Se eu não tenho um coração piedoso, se eu não tenho uma reverência que deve a Deus ser autor de todas as coisas boas, de toda a felicidade, é uma doutrina morta. Eu pego, eu leio, eu fundamento, mas se eu não vivenciar aquilo, de nada adianta. E ele confronta, então, será que esse povo conhece de fato a Deus? Será que de fato esse povo, que por mais que ele diga que adora sem conhecer, é precisamente aquele que vos anuncia? Então, para nós conhecermos a Deus, resumidamente, precisamos entender que Ele é Criador do universo e tudo que nele há. Vejamos no verso de número 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra,
não habita em santuários feitos por mãos humanas. Precisamos entender que o mundo não foi criado pelo acaso. Que as coisas não foram criadas do nada. Falamos aqui, o presbítero Diego falou sobre cosmovisão. E o primeiro ponto que ele falou é sobre a criação. Conhecer a Deus através da sua palavra é conhecê-lo, que ele é o criador do universo, de tudo que nele há, primeiro ponto. Segundo ponto, o Deus dos céus e da igreja, não feito por mãos humanas, não um mordomo, um simples mordomo, como muitos pregam por aí, não uma pessoa que tem que fazer o que a pessoa quer, que o ser humano quer, como hoje foi falado, pessoas que pregam eu determino, eu decreto, eu declaro. Ele não é servido, ele não precisa de trocas, de barganhas, como muitos se tem hoje. Eu vou levar ali, os egípcios tinham esse ponto, né, de querer levar uma comidinha lá para o Deus, e o Deus ficava alegre. E aí eles tinham que dar as oferendas deles, e ele ficaria alegre, e ele teria que fazer tudo quanto a teologia da Xuxa, né? Desculpa da expressão, tudo que o carinha lá de cima me falar. Nosso Deus, ele não é servido por mãos humanas. Ele é o Deus dos céus, da terra, a qual nos tempos vindouros criou todas as coisas por meio da sua palavra, do seu poder. É o Deus que deu e determinou a aliança para com o seu povo. É o Deus da promessa, que prometeu o seu filho para morrer no Calvário, nascido de mulher, sob a lei. O Deus que rege a igreja, que governa a igreja, é o Deus que voltará segundo a sua palavra de poder. Esse é o segundo ponto, Deus dos céus e da igreja. Segundo ponto, nós devemos entender, terceiro ponto, perdão, que Deus é o Deus providente, Deus do espaço e Deus do tempo. Vejamos o versículo de número 25, né? Servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Deus é um Deus providente, meus amados irmãos. Ele quem governa todas as coisas. Ele quem governa a igreja. E nada melhor do que ler o livro de Atos para entender. Porque nós podemos pensar aqui, a EBD está falando sobre discipulado, evangelização, revitalização. E novamente trago, se nós não entendermos e não conhecermos primeiramente a Deus, que Ele vai prover todas as coisas. É Ele quem vai trazer, é Ele quem chama os seus filhos, as suas ovelhas. Ele há de prover na nossa igreja. Ele há de prover. Mas precisamos entender e nos perguntar, será que o Deus que nós conhecemos, o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós conhecemos? É uma pergunta que eu trago os amados irmãos para reflexão. O Deus que nós adoramos é o Deus que nós conhecemos? E aqui nós vimos e entendemos que para conhecer a Deus e conhecer a si mesmos, é necessário vivermos uma vida de humildade, piedade, entender que não há justiça em nós, muito pelo contrário, o que é a nossa justiça para Deus é, como diz Isaías, é trapo de imundícia. Devemos entender então que conhecer a Deus é a fonte principal para nós conhecermos a si mesmo. Para terminar, meus amados irmãos, já estou terminando, melhor falando,
versículo de número 26. De um só fez toda a raça para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns de vossos poetas, melhor falando, têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou a Deus, esse é o quarto ponto que eu gostaria de falar, o tempo de ignorância, os tempos de ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. E, de fato, meus amados irmãos, agora entra a parte prática, que eu gostaria de conversar com os irmãos. O Deus que nós conhecemos, de fato, é o Deus que nós levamos aos homens? Primeiro, o Deus que nós conhecemos é o Deus a qual nós adoramos? Segundo, nós de fato conhecemos a Deus? E terceiro, de fato, o Deus que nós conhecemos é o Deus que nós levamos aos homens. E aqui eu gostaria de chamar a atenção que ele diz agora, porque Deus, e ele cita, é o mais fantástico que isso, que ele usa aqui uma parte de argumentação muito bonita, né? Ele fala assim, ó, agora eu vou usar dos escritos que vocês falaram ou dos seus poetas, a qual foram relatados. Porque ele cita aqui pelo menos dois poetas, se não me falha a memória, Epimênides é um deles, a qual na realidade escreveram pontuando para Zeus. Epimênides, ele escreve partes dessa frase que diz o seguinte: porque dele somos geração. E aí ele fala, Epimênides, ele não está falando de Zeus, não. Ele não está falando que Zeus, ele criou o mundo, como muitos acreditavam. Ele está falando deste Deus, a qual seus poetas citaram há muito tempo. É dele que venho falar. É dele que é o Criador do homem, do mundo. É dele que vos venho falar aqui agora. Será que o Deus que nós conhecemos é o Deus que nós levamos aos homens como forma deles então se arrependerem? Será que, como nós vimos e falamos, e nos revoltamos na hora de falar contra um Deus, como eu disse, mordomo de todo mundo, que deve fazer o que se quer, o que se pensa? Será que esse é o Deus que nós temos levado? Ou o Deus que rege o universo e tudo que nele há? E agora ele chama que nós não devemos pensar a divindade como semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem, mas o Deus que tira o coração de pedra do pecador, que entra no mais profundo e no mais íntimo dos homens, chamando e dando a fé aos homens, produzindo arrependimento, construindo o ser do homem, aquele ser depravado, cego. Ele chama agora, ignorando os tempos de ignorância, notificando aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Esse é o nosso dever, levar o verdadeiro Deus ao conhecimento das pessoas. E fica a pergunta, o Deus que nós conhecemos é o Deus que nós levamos.
Eu gostaria, então, meus amados irmãos, de trazer 3 aplicações que elucidam o conceito do que nós estamos trabalhando aqui. Está vendo que o tema não está fugindo muito do que nós estamos falando, do propósito. Nós precisamos conhecer a Deus. Primeiro ponto, o conhecimento de Deus nos leva ao conhecimento de nós mesmos, que nós precisamos mudar. Que nós precisamos mudar. Preciso ter um conhecimento, profundidade. É isso que Paulo ele fala, irmão Leonardo, em Efésios, numa das orações que é mais lindas, para mim uma das mais lindas, né? Que Paulo faz aos Efésios, capítulo número 3, orando aos irmãos que eles conheçam a profundidade, o comprimento, a largura e o conhecer de Deus que excede todo o entendimento humano. Conhecimento de Deus que excede todo o entendimento humano. Que nos confronta, que nos mostra que a cada dia é nós que precisamos dele. Logo, o conhecimento de Deus nos leva ao conhecimento de nós mesmos. Segundo ponto, viver uma vida piedosa é o requisito para se conhecer a Deus. Pela obstinação daqueles homens que achavam que o seu conhecimento ia levar eles a alguma coisa. Sua vida, sua conduta iriam levar eles a alguma coisa. Eles precisavam entender que eles precisavam ser humildes. Olhar para si mesmo, reverenciar a um Deus, não agora desconhecido, porque Paulo ele elucida bem que o Deus que agora eles estavam adorando sem conhecer é o Deus vivo, eterno, imortal. Como terceiro ponto, o trabalho da evangelização é árduo. E aqui, Paulo, depois dessa evangelização, no versículo de número 32, se os irmãos puderem acompanhar comigo, ele fala o seguinte, Lucas narrando. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Damaris e com eles outros mais. Temos aqui 3 reações, meus amados irmãos, como processo para entender que o trabalho de evangelização, o trabalho de revitalização, o trabalho de discipulado é um trabalho difícil. Principalmente no que tange, no que diz respeito à evangelização. Nós vimos 3 reações de pessoas que disseram, umas se escarneceram, né? Melhor falando, umas falaram, eu não quero ouvir mais isso, que esse homem está falando coisas colocadas para fora, sem entendimento, sem concepção daquilo que ele está falando. Segundo, pessoas que até ouviram, e aqui respeitosamente falando, né, parece até a gente quando vai numa loja comprar roupa, fala para atendente, olha, daqui a pouco eu volto, nunca mais vai na loja, né? Foram essas pessoas que falaram assim, olha, acerca dessas coisas, depois eu dou uma voltinha aqui, depois a gente bate um papo, nunca mais voltou. Talvez Paulo nunca deve ter visto a cara deles de novo, né? Mas eles ouviram a palavra e protelaram. E de terceiro ponto, meus amados irmãos, é aqui que eu gostaria de trabalhar e que os irmãos entendam que Deus tem os seus. E Ele irá os trazer. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram, entre os quais Dionísio, Areopagita, uma mulher chamada Damaris e com eles outros mais. Como Deus sendo, então, o Deus da igreja. É Ele quem chama, é Ele quem fortifica e nos capacita.
Ele é o Senhor da igreja. Porque por mais que naquela situação difícil que Paulo estava falando a pessoas que recusaram, abandonaram, protelaram, houveram pessoas que creram, que Deus chamou e que com certeza produziram muito mais, dando frutos à igreja. Que nós possamos, meus amados irmãos, entender que nós devemos cada dia conhecer a Deus, conhecer a nós mesmos, conhecer a sua boa vontade para conosco, para assim que nós possamos produzir, alavancar e assim glorificar aquele que vive e reina. Então eu deixo essa exposição, que Deus os abençoe, meus amados irmãos.